história, nós vamos ver um conteúdo novo e vamos utilizar o livro didático e também o livro de reforço. Veja, livro didático, páginas 83 a 85 e livro de reforço, página 187. Vamos falar sobre as regências. Abra aí o seu livro para a gente iniciar a leitura. Após abdicar ao trono e voltar para Portugal, Dom Pedro I deixou seu filho Dom Pedro II para governar o país, né? Então, Dom Pedro I precisou abdicar ao trono, aqui no Brasil, e voltar para o seu país, Portugal. E aí ele deixou o seu filho Dom Pedro II para governar o país. Mas Dom Pedro II, nessa época, ele tinha apenas 5 anos de idade. E como ele poderia governar o império? Então, dessa forma, até que Dom Pedro II atingisse a maioridade, ou seja, a idade de 18 anos, o Brasil seria governado por políticos que exerceriam o poder em nome do imperador, como os regentes. Esse período entre a abdicação de Dom Pedro I e o início do governo de Dom Pedro II ficou conhecido como regencial, período regencial. O país adotou o sistema de regências para administrar temporariamente o Brasil, né? Administrar o Brasil até que Dom Pedro II, que era o imperador de fato, atingisse os 18 anos de idade, já que ele só tinha 5 anos. No Brasil regencial foram organizadas a Regência Trina Provisória, composta por 3 políticos importantes da época, que durou entre os meses de abril e junho de 1831. A Regência Trina Permanente, composta por 3 pessoas influentes da época, que durou de 1831 a 1835, 4 anos. A Regência Una do Padre Feijó, que governou sozinho durante o período de 1835 a 1838. A Regência Una de Araújo Lima, que governou sozinho entre 1838 e 1840. No período regencial, ocorreram várias revoltas em diferentes locais do Brasil. Muitas províncias não reconheciam o poder dos regentes, não aceitavam, né? As dificuldades econômicas e a não aceitação do presidente escolhido pelos regentes para governar as províncias foram os fatores que geraram as seguintes revoltas. Aí nós vamos ver quais foram as principais revoltas, né? Que foram originadas pela não aceitação desses governantes. Guerra dos Farrapos ou Farroupilha. Iniciou-se em 1835 na província do Rio Grande do Sul. Terminou em 1845, vejam, 10 anos aí de revolução, né? 10 anos de guerra. Ela se iniciou em 1835 e terminou em 1845, com um acordo entre os gaúchos e o governo imperial. A cabanagem, que iniciou em 1835 no Grão-Pará, atual estado do Pará. O governo reagiu enviando suas tropas. O conflito chegou ao fim em 1840. A cabanagem durou apenas 5 anos. A Sabinada, que iniciou-se em 1837, formada pela classe média de Salvador. O governo foi muito violento contra os revoltosos, calculando-se que aproximadamente 1.300 pessoas foram mortas e 3.000 presas. Em 1838, a rebelião estava liquidada. Então, aí a Sabinada durou apenas 1 ano. Iniciou-se em 1837, mas aí o governo foi bem violento. Também porque aí já tinha acontecido a Guerra dos Farrapos, que já estava aí com 2 anos. A cabanagem, que também já estava com 2 anos. Então, na Sabinada, o governo tomou uma atitude mais firme, não é? Agora vamos
vamos para a balaiada. Ocorreu na província do Maranhão no período entre 1838 e 1841. A maioria da população se revoltou contra os fazendeiros e as autoridades da região, mas foi derrotada em 1841 pelas tropas do governo. E aí você tem um mapa do Brasil, não é, com uma legenda aí mostrando os locais, os estados onde essas revoluções aconteceram. Devido aos levantes da população insatisfeita com o governo da época, os políticos liberais perceberam que a única forma de estabelecer a ordem e fortalecer a autoridade do governo seria a figura do imperador. Assim, Dom Pedro II tornou-se imperador do Brasil aos 14 anos. Em 24 de julho de 1840, em uma manobra conhecida como Golpe da Maioridade. Esse governo foi denominado Segundo Reinado e durou até a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. As autoridades observaram que a população não ia obedecer aos governantes das regências, né? Como Dom Pedro II era de fato imperador, seria a palavra dele que dominaria o país. Então eles não viram a necessidade de não poder esperar até os 18 anos. E aí eles diminuíram essa maioridade e Dom Pedro assumiu o trono aos 14 anos. Você vai realizar a leitura do conteúdo de forma bem detalhada e nós vamos agora para a nossa atividade. Primeiro, realize uma pesquisa e preencha um esquema com o nome dos regentes que governaram o Brasil entre os anos de 1831 e 1840. Como aí o próprio livro já diz, você vai realizar uma pesquisa. Quem foram os regentes na regência trina provisória? Quem foram os regentes na regência trina permanente? Quem foi o regente na regência una? E aí nós vimos o conteúdo, né? E na segunda regência una. Realizar essa pesquisa, preencha esse esquema e vamos para o segundo. Relaciona os conflitos ocorridos no período regencial com os fatos correspondentes. Então, aí você tem a legenda. GF para Guerra dos Farrapos, C, cabanagem, S, sabinada e D, balaiada. Era formada pela classe média de Salvador. Qual foi dessas revoluções que foi formada pela classe média de Salvador? Finalizou com um acordo entre o governo e os gaúchos, né? Os gaúchos lá do Rio Grande do Sul. Qual foi essa revolução? Os revoltosos se rebelaram contra os fazendeiros e as autoridades da região. Ocorreu no Grande Pará. Qual foi a revolução, né, que ocorreu hoje no atual estado do Pará? Foram mortas aproximadamente 1.300 pessoas e 3.000 foram presas. Ocorreu na província do Maranhão entre 1838 e 1841. Aí você volta lá o conteúdo, vê cada uma das revoltas, observa aqui a informação e faz a relação. Terceiro, como foi chamado o período entre a abdicação de Dom Pedro I e o início do governo de Dom Pedro II? Período. Quais foram os fatores que geraram as revoltas no período regencial? Quinto, em sua opinião, aí já vem uma resposta pessoal, né? Em sua opinião, as revoltas eram necessárias devido à má administração dos recursos públicos? Justifique. Se você acha que esses foram os fatores, você vai dizer e vai explicar por quê, né? Sexto, pesquise e descreva abaixo um trecho do hino da independência, que é em que, nesse trecho, é relatado o desejo do Brasil de se tornar uma pátria livre. E aí você vai fazer uma pesquisa, né, no hino da independência e vai copiar aqui apenas o trecho que relata o desejo do país de se tornar uma pátria livre. Terminou aí o sexto, você vai para o seu livro de reforço. Vai abrir ele na página 187, para que a gente possa continuar com o exercício sobre as regências. Primeiro, por que o período ficou conhecido como período regencial? Segundo, escolha uma das regências da atividade anterior e decorra sua
seja, você vai escolher uma das regências, né, que ocorreram aí no período regencial, e vai escrever, vai relatar o que você entendeu, o que você sabe sobre ela. Como foi organizado o período regencial? E aí você vai escrever colocando as 4 fases, né? Regência, qual foi a primeira, a segunda, a terceira e a quarta? Pesquise e comente sobre a Guerra dos Farrapos. E no quinto, faça um pequeno resumo dos fatos ocorridos. E aí você vai falar um pouco sobre a Guerra dos Farrapos e vai fazer um resumo sobre o que aconteceu, certo? Concluindo aí na página 187 a sua atividade para esse vídeo. É importante que você faça a leitura de todo o conteúdo de forma detalhada e com cuidado, para não ter dificuldade na hora de realizar a atividade. Realiza a atividade, manda para mim para a gente corrigir e esclarecer as dúvidas. E vamos nos encontrar nos próximos vídeos.